Olá, boa noite. O Roda Viva está ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e nas telas do mundo todo por meio do UOL e das principais plataformas digitais. A democracia no Brasil está em xeque? A questão mobiliza juristas, a imprensa, cientistas políticos, historiadores e a sociedade em todo o país. Com o agravamento da crise política e do choque entre poderes, cresce o clamor popular pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro, ao mesmo tempo em que ele e seus seguidores colocam sob suspeita as instituições e até, de forma preventiva, a lisura das eleições de 2022. Neste ambiente, são cada vez mais frequentes as investidas do presidente contra a imprensa, com ataques pessoais a jornalistas. Eles correm em paralelo a uma série de tentativas de cercear a liberdade de expressão, por meio de expedientes como assédio judicial, perseguição policial a opositores e críticos do governo e outros. Para discutir esse estado de coisas e as perspectivas diante de um cerco judicial e político que se fecha, recebemos hoje um dos principais especialistas brasileiros em direito de imprensa, com mais de 50 anos de advocacia dedicados à defesa incondicional da liberdade de expressão. Pela segunda vez no centro do Roda Viva, desta vez de forma remota, está o advogado Manuel Alceu Afonso Ferreira. Graduado em Direito pela PUC de São Paulo, ele foi juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral e secretário de Justiça do Estado. À frente do setor jurídico do jornal Estado de São Paulo, ele travou inúmeras batalhas contra a censura. Para ele, a imprensa é a vista da nação. É através dela que o país pode enxergar aqueles que tramam, se escondem, sonegam, roubam ou tentam destruí-lo. E para entrevistar o Dr. Manuel Alceu Afonso Ferreira sobre temas tão urgentes, reunimos uma bancada também ela especial. Boris Casoy, jornalista e apresentador do Jornal do Boris, que está na internet e em várias emissoras. Itamar Montalvão, editorialista do jornal O Estado de São Paulo. Laurene Santos, repórter da Rede Vanguarda de televisão no Vale do Paraíba. Marco Antônio Villa, historiador e comunicador, autor do Canal do Villa. E Natália Leal, CEO da agência Lupa de checagem de notícias. Contamos ainda com os desenhos em tempo real do nosso baluarte da liberdade de expressão, Paulo Caruso. Boa noite, doutor Manuel Alceu. Muito obrigada por estar conosco aqui no Roda, prestando essa enorme contribuição para um debate tão premente. Doutor Manuel Alceu, eu queria começar... Vera, oi, a senhora nos ouve? Pois não. Não, sim, agora sim. Que bom. Eu queria começar perguntando ao senhor, doutor Manuel Alceu, sobre uma notícia que nós vimos agora há pouco no Jornal da Cultura. O presidente Jair Bolsonaro hoje foi nomeado pela ONG Repórteres Sem Fronteiras como um dos predadores da liberdade de imprensa, predadores da imprensa. A seu ver, hoje a liberdade de imprensa e de expressão, de uma maneira geral, está mais ameaçada do que nas últimas décadas? Eu não sei se mais ameaçada do que nas últimas décadas, mas certamente ameaçada, e bastante. Tanto que se recorre hoje à Lei de Segurança Nacional, que eu pensava já estar sepultada nos escombros da história. Mas, de qualquer maneira, a liberdade de imprensa continua ameaçada no Brasil. Aliás, não é preciso muita imaginação para isso. É só verificar a forma com que o presidente da República se comporta quando entrevistado por jovens repórteres, moças que iniciaram na profissão e que, de repente, recebem, porque fizeram uma pergunta cuja resposta o presidente já não sabia de antemão, fizeram perguntas inteligentes, perguntas difíceis. Aliás, a essas moças eu presto a minha plena
solidariedade. Hoje temos uma delas aqui conosco, a Laurene, que foi alvo... E aos moços. Também. A Laurene, que foi alvo de um desses destemperos. Eu não sabia. E ela vai poder perguntar para o senhor em breve, mas agora a pergunta é do Boris Casoy. Boris, por favor. Doutor Manuel Alceu, muito boa noite. Prazer estar com o senhor aqui no Roda Viva. Telespectadora, telespectador, meu boa noite. Eu vou um pouco adiante da pergunta da Vera. O senhor acha que, neste momento, com esta crise, a democracia, a própria democracia brasileira, está em risco? Sim, acho que sim. Neste momento. Não precisa esperar a próxima eleição para verificar se a urna eletrônica pode legitimamente ditar o resultado do pleito. Não é preciso. Hoje, a cada dia, nós ouvimos uma palavra ou um termo enigmático do presidente quando a resposta é dada a alguma pergunta. É porque nós estamos vivendo, não é, Boris, a quem eu tenho o prazer de rever, e que sempre foi uma referência para mim. Mas o que nós vivemos hoje não é um regime de prepotência, é um regime de pesporrência. A pesporrência é a prepotência a qual se alia a chacota, a agressividade, o primarismo. E é isso que nós vivemos, um regime de pesporrência. Eu nem sei se é vernacular, mas, enfim, eu ouvi isso de alguém, me agradou e eu passo para frente. Vou adotar também, então. Professor Vila, por favor. Boa noite, doutor Manuel Alceu. Eu queria colocar uma questão para o senhor. O poder no Brasil nunca conviveu bem com a liberdade de imprensa. Há 200 anos, né? Já na independência, Dom Pedro perseguiu jornalistas, José Bonifácio também. Depois, nós tivemos problemas no primeiro reinado, no segundo reinado, jornalistas assassinados. Na República Velha, jornais empastelados, hoje é uma expressão que caiu em desuso, e jornalistas também assassinados. Depois da Revolução de 30, idem. E foi indo, até a TV Cultura teve o caso trágico, né, de 1975, de Vladimir Herzog, e vamos caminhando até chegar aos tempos contemporâneos. Tal. Foi sempre uma convivência difícil, liberdade de imprensa e poder no Brasil. Eu queria colocar para o senhor o seguinte: nós temos a Constituição mais democrática da história do Brasil, desde a primeira, aquela tragédia de 1824, né, até a de 1988. Como é possível nós termos a Constituição mais avançada que nós já tivemos ao longo na nossa história e termos tantas ameaças à liberdade de imprensa? Não há uma contradição intrínseca aí? É uma contradição em si, não é? Porque as constituições avançadas naquilo que tocaram os direitos individuais, as garantias fundamentais e tal, traçaram um cenário muito bonito, mas não adotaram medidas que pudessem fazer um contrapeso a essa ameaça. Essa ameaça é real, professor. E eu a temo, a cada dia eu a temo. Eu advogo para um jornal que passou muitos e muitos anos coagido a publicar receitas culinárias, versos de Camões, porque não se sujeitava. O meu avô foi dispensado da Folha de São Paulo, onde ele colaborava há muito tempo, porque não agradava aos plantonistas do poder. De maneira que esse assunto da liberdade, da antiliberdade de imprensa, é uma coisa que me diz muito de perto. Eu fico até arrepiado quando falo nisso. Muito bem, então temos o representante do Estadão. Itamar, por favor, sua pergunta. Boa noite, doutor Alceu. Um prazer falar com o senhor aqui hoje. Minha pergunta é assim. Boa noite. Bom.
Minha pergunta é a seguinte, doutor Manuel. A vida de jornalista, de repórter, não é fácil desde que imprensa é imprensa, né? Mas o que nós observamos de alguns anos para cá é uma hostilidade organizada, firme contra o jornalismo profissional, com um claro objetivo de transmitir uma ideia de que a sociedade pode prescindir da imprensa como uma das formas de mediação do debate público. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: dada a sua longa experiência no foro, em defesa da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, como o senhor enxerga neste momento, à luz do que o senhor já viveu, a relação entre imprensa e poder? Olha, eu temo que parte da imprensa, uma pequena parcela, esteja sucumbindo às tentações do poder. Quer dizer, com um presidente que para na entrada do palácio para conversar com alguns seguidores e encontra entre esses seguidores repórteres que não reagem depois da manifestação agressiva, cavalar do presidente da República. E era preciso que esses repórteres reagissem. Eu sei que há uma desigualdade entre as posições, mas mesmo assim, eu guardo na cabeça uma pequena história ocorrida no quartel da 2ª Região Militar, no quartel do 2º Exército. Eu acompanhava um cliente meu, o doutor Júlio de Mesquita Neto, diretor do jornal para o qual você e eu trabalhamos, quando, de repente, um dos militares presentes perguntou ao doutor Júlio: o senhor é diretor responsável pelo seu jornal? Respondeu de bate-pronto: não, o diretor responsável pelo meu jornal é o professor Alfredo Buzaide, que deixa ou não deixa que as notícias saiam. De maneira que essa lembrança do Júlio Neto me deixou emocionado. E eu emocionado e apavorado com a possível reação dos demais militares. Mas ele insistiu. O diretor responsável do meu jornal é o professor Alfredo Buzaide. Tá certo. Por favor, Natália. O que acrescentei que, por sinal, me reprovou. Me desculpe, eu não percebi que o senhor ainda estava falando. Doutor Manuel Alceu, por favor, Natália. Não. Boa noite, doutor Manuel Alceu. A minha pergunta é sobre assédio judicial. A Lupa, assim como outras plataformas de checagem, tem sido vítima desse expediente. Temos sido alvo de muitos processos, muitas ameaças também de processos, assim como outras plataformas, inclusive com algumas condenações em primeira instância, embora revertidas posteriormente. E eu queria perguntar para o senhor como que a gente evita esse tipo de prática, como que a gente, no exercício da profissão, evita ser atingido pelo assédio judicial se vivemos num momento da história em que o nosso ordenamento jurídico permite essa prática de forma tão contundente contra os jornalistas. Natália, você é gaúcha de onde? Sou gaúcha de Pelotas. Puxa, ótimo. Então, banque a pelotense, revidem, denunciem, vão ao Ministério Público e acusem isso que vocês estão sofrendo, que a Folha também sofreu, e de uma maneira mais perversa, porque as ações movidas contra a Folha eram movidas em todos os locais do país
onde esses autores demandantes residissem. Então, houve uma época em que a nossa colega Thaís Gasparian, advogada do jornal, teve que se desdobrar em várias capitais brasileiras, apresentando contestação, participando de audiência, etc. Então, reaja, não deixe que isso continue. Comunique, represente, vá em frente. Mas, doutor Manuel Alceu, não deveria haver, por parte do Judiciário e do Legislativo, alguma medida, uma lei ou um adendo às leis e também uma jurisprudência dos tribunais que cortasse esse mal pela raiz? Sim, uma jurisprudência defensiva, né? Para impedir que esses ataques prosseguissem. O que eu lastimo muito, é que a lei de imprensa de 1967, porque tinha algumas discrepâncias com a superveniente Constituição de 88, tivesse sido abrogada, ou seja, na linguagem popular, revogada. Isso foi uma pena, porque a lei de imprensa, que foi sepultada porque nasceu no período autoritário, continha vários dispositivos que poderiam reforçar essa reação de vocês. Enfim, não veio uma lei nova, passou-se a impressão de que não era preciso lei de imprensa, bastava a Constituição, quando com isso se jogou fora um instrumento valioso de reação a esse tipo de coisas. Por favor, Laurene, sua pergunta. Doutor, boa noite para o senhor. Vamos voltar para a questão dos ataques, a Vera abriu falando a respeito disso, e a gente tem percebido que esses ataques violentos do presidente, eles vêm de uma maneira a descredibilizar a imprensa perante a sociedade, e a gente percebe também um movimento de violência, que determinadas coberturas acabam se tornando difíceis de serem feitas, ou equipes de jornalismo não vão a determinados locais, exatamente pela questão dessa violência que está incitada, inclusive, nessas falas. E aí a minha pergunta é, o que esperar da liberdade de imprensa até para o próximo ano, que vai ser eleitoral, e a gente fica nessa expectativa do que vem por aí? Eu acho que se nós continuarmos calados nós não estamos, mas moderadamente calados, nós sofreremos mais ainda. Quer dizer, nessa guerra, o outro lado tem que entender que a nossa reação é firme, forte, segura, que ela é amparada pela lei e amparada pela Constituição. Nós não podemos deixar que esse tipo de fenômeno aconteça. Meu Deus do céu! Quem tratava, quer dizer, pelo menos na minha época, quem pior tratava a imprensa era o falecido presidente Jânio da Silva Quadros. E Sua Excelência, no fim, se rendeu à contingência de que não podia continuar daquele jeito, era preciso mudar. E a mesma coisa tem que acontecer com o presidente Jair Messias. Do jeito que as coisas vão, eu acho que realmente, se não houver essa reação, nós teremos dias sombrios aí pela frente. Está aberta a roda, por favor, senhores. Boris. Doutor Manuel Alceu, eu vou sair um pouco dos trilhos da defesa da imprensa. Será, o senhor resvalou no assunto, que a imprensa não tem suas culpas também no quadro que nós estamos assistindo hoje? Certamente tem. Certamente tem. Porque a imprensa cria perigos imensos, não é?
perigos políticos imensos. E, com isso, beneficia os adversários desses políticos. É preciso, portanto, que essa reação que eu estou falando não seja apenas uma reação de embate. É preciso que a reação seja uma reação inteligente, coordenada. Eu vejo a imprensa, por exemplo, examinando a tal terceira via, né? A opção pela terceira via, que é uma aspiração legítima, justa, e na qual provavelmente até eu vá acompanhar. Mas isso não significa de maneira nenhuma que a imprensa... Eu vejo alguns jornais do país, eu sou leitor de 6 jornais por dia, 5 jornais por dia, além de assistir os seus comentários, meu caro Boris Casoy, ainda hoje o fiz. E acho que a pluralidade sempre esteve no berço da democracia, não é? Quer dizer, a gênese da democracia é a pluralidade de opiniões. É a opinião pró, opinião contra, opinião do meio, opinião da centro-esquerda, da centro-direita, enfim, dessa mistura aí é que sai o regime verdadeiramente democrático. A imprensa tem sim as suas culpas, não há dúvida. E aliás, é o que eu tenho dito nas ocasionais palestras que faço nas faculdades de jornalismo. É preciso que a imprensa bata no peito e diga minha culpa, minha máxima culpa em relação a algumas coisas. Mas hoje em dia o poder público tem muito mais culpas do que a imprensa, mas muito mais. Professor Vila. Perguntar para o senhor o seguinte, o senhor fez referência à lei de imprensa, né, de 1967, né? Se o legislativo brasileiro fizesse uma lei de imprensa nova agora, adequada estritamente à Constituição de 88, porque naquele momento, né, nós tínhamos a Constituição de 67, que não era das melhores, né, que foi votada a toque de caixa, só até alterar o relógio, né? Lembrar que o Auro Moura Andrade teve de voltar o relógio alguns minutos, porque tinha hora para terminar. Era um negócio assim inacreditável o que aconteceu com aquela Constituição. Foi menos pior do que a emenda de 69, foi pior ainda, né? Mas tem uma nova lei de imprensa, só que agora, doutor Manuel Alceu, a coisa é mais complicada no século XXI, especialmente nos tempos mais recentes. Por quê? Existe a imprensa com CNPJ, existe a imprensa sem CNPJ. E a presença das redes sociais é um enorme complicador, inclusive nesse clima de violência, de notícias falsas, né? E cria-se um terreno em que o ressentimento e o ódio tá presente no cotidiano, em qualquer assunto, por mais banal que seja, né? Como é que fica, então? Não é um terreno igual no passado, que nós tínhamos jornais constituídos, quando tinha o rádio, depois nasceu a televisão, era isso. Só que agora, com as redes sociais, é um complicador. E uma última questão, a Laurene fez referência a 2022. Se o quadro de 21 se repetir em 22, esse cenário, teremos uma eleição sangrenta, podemos ter. É um quadro mais grave da história de todas as eleições presidenciais. Como é que fica, então, a questão da imprensa no momento de uma eleição que o cenário é esse? Pode mudar, né? O inesperado faça uma surpresa, pode acontecer tudo, né? Como é que o senhor analisa isso? Bom, com relação às chamadas mídias sociais, não é? Eu não me sinto muito à vontade para falar sobre elas, porque eu jamais li notícias que esse tipo de imprensa divulga. Jamais. Eu ouço falar, mas não. Eu não tenho confiança plena nas notícias que vêm deles. São, em boa parte, como o professor diz, são fakes, são falsas, são mentirosas. O que, aliás, a lei de imprensa de 67 previa de forma expressa,
a notícia falsa, ou verdadeira pela metade, ou deturpada. Essas mídias sociais já estão causando problemas. E você tem toda a razão quando imagina que esse quadro vá piorar. Eu também acho. Aliás, quando se lançou essa ideia de que a urna eletrônica era um desastre, uma arma posta a serviço do estelionato, eu já prenunciei aí e comentei com os meus amigos que isso era uma desculpa que estava sendo plantada. Teremos realmente problemas sérios na eleição vindoura, a não ser que o presidente da República diga, olha, esqueçam o que eu falei, sigam o ministro Luiz Roberto Barroso, ele tem razão, as eleições pelas urnas são limpas, decentes e acreditáveis, confiáveis. Eu acho que é mais fácil... E também, há um segundo... Pode falar, professor. Não. E que eu espero também é uma palavra que venha das Forças Armadas, que não seja uma palavra do general Mourão. Certo. Seja uma palavra de confiança. Vamos esmiuçar todos esses aspectos. Eu acho que tem vários deles aí que a gente precisa detalhar melhor, mas agora precisamos sair para um breve intervalo. Voltamos já já com mais Roda Viva. Bradesco, acredite. Estamos de volta com Roda Viva, que nesta noite recebe um dos principais especialistas brasileiros em direito de imprensa, o advogado Manuel Alceu Afonso Ferreira. Doutor Manuel Alceu, voltando de onde o senhor parou, o Exército, as Forças Armadas, estão como nunca antes, desde a redemocratização, inseridos no governo, ocupando cargos fora da alçada das Forças Armadas, generais da ativa em cargos na administração civil e com as consequências que nós vemos aí. Que papel o senhor espera que as Forças Armadas desempenhem no caso de um impasse institucional no ano que vem? Eu espero, Vera, que uma posição pró-democracia e pró-instituições. Aliás, eu tenho certeza do patriotismo presente nas Forças Armadas. Quer dizer, e depois, quando eles pararem para pensar o mal que o regime da pesporrência está causando a eles, militares, eu tenho certeza que a decisão será pró-sociedade civil, pró-democracia e pró-instituições. Qual seria esse mal? Um mal de imagem ou um mal de contaminação das bases, e solapamento da hierarquia e da disciplina? Isso também. Mas um mal de destruir aquilo que eles acreditam. Eu tenho certeza que eles acreditam e não querem se ver representados pela filosofia daquele cabo que depôs na CPI outro dia. É uma coisa desastrosa. Quer dizer, para eles, para o prestígio do Exército de Caxias e tantos outros, quer dizer, é um desprestígio, não é possível. Não é possível continuar suportando esse regime de pesporrência. Volto a insistir.
Itamar, por favor. Doutor Manuel, em 2009, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal impôs censura ao Estadão, proibindo que o jornal publicasse informações relativas à operação da Polícia Federal Boi Barrica, que implicava Fernando Sarney, filho do ex-presidente José Sarney. Foram necessários 10 anos, quase 10 anos, para que o Supremo Tribunal Federal, especificamente o ministro Ricardo Lewandowski, fizesse prevalecer a Constituição e garantisse ao Estadão o direito de publicar a reportagem e, sobretudo, garantisse à sociedade o direito de ser informada. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: o senhor acredita que haja hoje, em algum setor, em setores do Poder Judiciário, o ânimo para fazer a sociedade, sonegar à sociedade o direito de ser informada por algo de interesse público por quase uma década? Itamar, em primeiro lugar, a sua pergunta, você às vezes tem, enfim, qualquer inquiridor tem perguntas fáceis com respostas complicadas. A sua pergunta é difícil com uma resposta fácil. Por quê? Porque eu advoguei para o jornal em todo esse episódio do Boi Barrica, que demorou todo esse tempo. Assim como demorou muito e muito tempo a ação em que nós queríamos abolir de vez por todas a censura que nos afligia. Conseguimos realmente no final, graças a essa providência judicial do ministro Lewandowski, nós conseguimos, depois de muito e muito tempo, o ganho de causa e o afastamento da censura que a família Sarney, ou melhor, um dos membros da família Sarney, havia nos imposto. Mas conseguimos isso, como você bem disse, 10 anos depois. 10 anos depois, a notícia é velha. Quer dizer, o que se tinha para divulgar 10 anos depois tinha perdido a atualidade. Não havia mais razão para publicar aquilo. Nós publicamos, mas uma notícia gasta, uma notícia desapontadora. Enfim. O Poder Judiciário, Itamar, eu ia dizer isso antes e não disse. O Poder Judiciário tem sido, na maior parte das vezes, um aliado importante da liberdade de imprensa. Tem sido. Por isso, professor Vila, não perca a esperança, porque o senhor vai ganhar todos esses processos. Terminou? Por favor, Natália. Doutor Manuel, essa pergunta, eu queria fazer uma pergunta que complementa um pouco a pergunta do Itamar. O senhor falou que o judiciário tem sido um aliado, né, da imprensa na sua liberdade, mas a gente tem visto algumas decisões de primeira instância que têm ido contra isso, principalmente no âmbito da checagem de fatos, que é o lugar de onde eu venho e o lugar pelo qual eu advogo como jornalista também. Então, eu queria perguntar para o senhor se o senhor enxerga que esse clima hostil que vem do Executivo, ele tem influenciado em alguma medida o Judiciário contra os jornalistas também? Olha, ao menos no Supremo Tribunal Federal eu posso dizer que não, porque o Executivo não tem conseguido grandes êxitos, né, no Judiciário. E eu acho que, como jornalismo e Judiciário têm um elemento comum, que é o culto à liberdade. Culto à liberdade é de ambos esses ramos do poder. Então, se nós pararmos para imaginar o que vai acontecer daqui para frente, eu tenho certeza, eu posso assegurar que será o decréscimo
dessa interferência executiva, ou dessa pressão executiva e, consequentemente, o aumento da liberdade de agir, de opinar, de decidir do Poder Judiciário. Por favor, Laurene. O Supremo Tribunal Federal abriu uma vaga. Diga, só pedindo desculpa por esse delay, essas interrupções são decorrentes de um certo delay pelo fato do Dr. Manuel Alceu não estar aqui conosco no estúdio. Peço desculpas a ele e aos telespectadores. Por favor, conclua, Dr. Manuel. Eu que peço desculpas pela ausência. Imagina. Mas é o meu pavor da Covid. Não que nenhum de vocês esteja infectado, não. Mas eu tenho um pavor, realmente tenho um pavor. Mas acho que nós progrediremos na medida em que o Poder Judiciário puder também ele se ver livre das pressões. Pressões que vêm do Poder Executivo e pressões que hoje em dia, aliás, sobre toda a sociedade civil, vêm do Legislativo. É do Legislativo que está vindo toda essa pressão. Certo, agora sim. Os sim. centrões da vida, enfim. Laurene, por favor. Vamos lá. Doutor Manuel Alceu, eu gostaria de voltar um pouquinho até na resposta que o senhor deu para o professor Villa, que o senhor não se sente muito confortável para falar a respeito de redes sociais e essas notícias que saem nas redes sociais, mas tem um ponto, a gente viu há uns 2 meses a possibilidade de um decreto para regulamentar o Marco Civil da Internet. Isso o presidente chegou a comentar com o objetivo de definir que tipo de conteúdo poderia ser apagado das redes sociais, já que hoje essas empresas de rede social elas fazem essa mediação, principalmente em relação a notícias falsas e conteúdos relacionados à pandemia. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco a respeito disso. Qual é o limite entre essa liberdade de expressão e a desinformação nessa plataforma digital? Bom, os termos não são antagônicos, não é? Quer dizer, a desinformação prejudica a liberdade de expressão. Então, não há incompatibilidade em, ao mesmo tempo, defender a liberdade de expressão e defender as redes sociais, das quais, aliás, só para você ter ciência, eu não me sinto muito à vontade, não é porque as abomine, não. Pelo contrário. Eu gosto delas, acho que elas prestam um serviço relevante, só que eu não tenho afinidade, como eu não tenho afinidade com celular, computador, WhatsApp e essas coisas que não são da minha época, sabe? Eu estou muito velho para esse tipo de coisa. E é esse o único afastamento que eu tenho das redes sociais. Notícia plantada é fake mesmo, realmente é fake. O senhor leu Caruso, é isso? Boris, por favor. Professor Manuel Alceu, eu queria ir um pouco à raiz desses problemas que nós estamos debatendo aqui no Roda Viva. O senhor não acha que esse nosso tipo de presidencialismo já se esgotou e que seria interessante buscar um outro sistema? Tem gente que fala em semipresidencialismo, um regime semelhante ao regime francês, e talvez buscar o voto distrital para buscar melhorar a escolha dos nossos representantes no Legislativo. O que o senhor acha? Eu acho boa a sua lembrança. Agora, eu estou impactado pela leitura do Globo dos últimos dias, trazendo opiniões de especialistas sobre o voto distrital. Mesmo o voto distrital misto, não é? Porque, segundo esses articulistas, especialistas, isso deturparia a vontade do eleitorado.
E antes que eu me esqueça, aliás, eu me esqueci, vou voltar ao assunto. Ou seja, se for possível preencher a vaga do ministro Marco Aurélio com alguém da mesma qualidade, quer dizer, a minha torcida vai, sem sombra de dúvida, para um jurista de São Paulo. De São Paulo em geral ou algum nome em particular? Porque não é isso que está no cenário do presidente. Algum nome em particular, não sei. Pode nomear. Vamos lá, vamos ver se bate com a... Mas é porque eu conheço pessoas que não são terrivelmente evangélicas, mas são terrivelmente capazes. Por exemplo, eu posso falar, velho? Pode, à vontade. Aqui a liberdade de expressão é plena. Não, então, há um advogado em São Paulo, José Rogério Cruz e Tucci, que eu acho que está aí cogitado, não é terrivelmente evangélico, mas é terrivelmente capaz. O Boris queria... Diga, Boris. Eu queria voltar à minha pergunta, porque lhe escapou responder sobre segurar, deter um pouco esse poder imperial do presidente da República, mudando o regime. É uma ideia que eu já mencionei, de algo parecido. Até o ministro Barroso falou a respeito hoje também, né? O que o senhor acha, professor? Mas essa é a ideia do Michel Temer, não é? Ou uma ideia semelhante, alguma coisa. O Michel Temer tem defendido esse tipo de regime. Presidencialismo de coalizão, não é? Seria uma mistura entre o presidencialismo e o parlamentarismo. Bom, o eleitor vota no presidente, mas ele nomeia um primeiro-ministro para as questões do dia a dia do governo. É um modelo como o modelo francês. Eu acho que nós precisamos sair... Isso. Nós precisamos sair deste imbróglio em que nós nos metemos desde o início da República, né? E que se agravou depois da fase getulista. Né? Certo. Professor. Pegando essa questão levantada pelo Boris, perguntando para o senhor, o parlamentarismo ou não foi entendido pela população, ou ela discorda, porque afinal teve 2 plebiscitos e as 2 vezes ganhou o presidencialismo, 1963 e 1993. Na Assembleia Constituinte, aí já só entre os constituintes, também o parlamentarismo perdeu por uma larga margem para o presidencialismo. Agora, muitos lembram o semipresidencialismo, que eu acho que é uma proposta boa, que é seguindo a Constituição de 1958, mas com eleição direta do presidente. Porque é bom lembrar que o parlamentarismo de 63, que teve curta vida, de 61 até 63, quando teve o retorno ao presidencialismo, né, pelo plebiscito, não tinha eleição direta de presidente, aquele parlamentarismo votado às pressas para a posse do João Goulart em 61. Né? Então, essa é uma questão que se coloca, porque o presidencialismo brasileiro, eu queria ouvir a opinião do senhor, ele não é imperial, o presidente pode tudo, tanto que numa situação que nós vemos agora, poderia ter sido resolvido pelo parlamento, com voto de censura, por exemplo, ao gabinete, e assumiria um outro gabinete e a vida seguia. Na Itália, recentemente, há meses atrás, ocorreu isso. Houve uma mudança, uma guinada sem eleição, né? Saiu o Salvini, que é uma coisa horrorosa, houve uma recomposição e a vida seguiu. E as nossas crises são muito severas. O doutor Paulo Brossard, lá no livro do impeachment, que virou um clássico, já falava isso. Faz o impeachment, mas já teve toda a tragédia. Vai corrigir o quê? A tragédia já ocorreu. Então, eu queria saber a opinião do senhor, se
se vale a pena a gente ter como referência a França e Portugal. É bom lembrar que Portugal seguiu o exemplo francês, de eleição direta para presidente, mas o gabinete com maioria parlamentar. E, portanto, o que seria derrubado seria o gabinete. Exato. O derrubável, não é? Seria o gabinete. E não o presidente. E não o presidente. E com voto distrital misto, porque sem voto distrital não há parlamentarismo também. Tem essa complicação também. Olha, eu assim como em relação às redes sociais, eu pensei que nós fôssemos nos ater aos problemas de imprensa. Mas como o Boris é um espírito iluminado e em permanente ebulição, ele trouxe esse tema que me agrada muito, aliás, o tema da política. Voltando a essa... Mas, enfim, eu confio. Pois não. Diga, o senhor confia? Vera falou alguma coisa? Sim, o senhor confia? Não, eu confio que nós saiamos dessa por qualquer forma, que não seja, evidentemente, a forma em que os círculos lá do gabinete do ódio e um professor lá no Texas, ou não sei onde... Na Virgínia. Na Virgínia. Isso. Professor, voltando a essa questão da liberdade de expressão, todos os riscos à democracia, à institucionalidade, a Ordem dos Advogados do Brasil já foi o grande baluarte dessas questões no Brasil, a grande defensora de tomar a frente quando as liberdades estavam ameaçadas e em xeque. Hoje em dia, a gente vê uma atuação mais tímida da OAB, ela menos presente no debate público. O senhor, como advogado, o senhor também militante em várias organizações de defesa dos direitos, de defesa das liberdades. Como vê o papel da OAB nesse cenário? Você tem toda a razão quando diz que a OAB deu um passo atrás na defesa das liberdades políticas ou do progresso político. Eu também acho isso. Mas acho que fez e faz isso para atender a um reclamo interno da própria classe, que quer ver a OAB voltada para as questões profissionais. E o senhor acha isso bom? E imaginando que todos esses... Não acho. O que eu acho é que não se pode dar às questões políticas uma dimensão exagerada. Eu acho que não, eu acho que é preciso conciliar as coisas. E também acho que a OAB tem uma má comunicação, porque não transmite à classe aquilo que faz em defesa dela própria, a defesa das custas, das petições, dos recursos. Enfim, não há comunicação entre a OAB e os seus inscritos. Itamar. Ao contrário do que fazem as outras entidades. O Instituto dos Advogados, a ASP, Associação dos Advogados, todos esses são melhor comunicadores. Perfeito. Itamar, por favor. Doutor Manuel, eu gostaria de voltar a um tema que o senhor mencionou no início da nossa conversa, aqui hoje à noite, que é a Lei de Segurança Nacional. Sob o governo Bolsonaro, a Lei de Segurança Nacional tem sido acionada de forma ímpar desde a redemocratização do país. Se não me engano, de janeiro de 2019 até junho de 2020, houve cerca de 30, 40 inquéritos abertos na Polícia Federal
com base na Lei de Segurança Nacional, com claro viés de intimidação, né? Causas sabidamente perdidas vão para frente com claro viés de intimidação de críticos do governo, em especial os que emitem opinião contrária aos interesses do presidente Jair Bolsonaro. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre o uso desse instrumento hoje, dentro daquele contexto que conversamos há pouco, do assédio judicial. É verdade, você tem razão em aflorar essa questão. E eu lamento até que o Supremo Tribunal, num despacho recente, em que mandou prender aquele deputado Silveira, José Silveira. Daniel Silveira, sim. Daniel Silveira. Você vê o que a velhice provoca em dela. De forma nenhuma. Todos nós temos esses lápis. Bom, mas enfim, o Supremo invocou a Lei de Segurança. Quer dizer, o ministro de um tribunal que, espero eu, proximamente possa derrubar a Lei de Segurança, ao menos nesses preceitos absurdos, por exemplo, relativos à calúnia contra o presidente da República. Quer dizer, é preciso levar a Lei de Segurança às suas origens. A Lei de Segurança veio com esses preceitos pesados, carregados, no momento em que, ainda que aparentemente, havia algum tipo de razão para isso. Quer dizer, hoje não existe. Eu, se pudesse, se tivesse uma lei mais pesada, eu faria aplicar contra esse deputado Silveira, que causou um mal ao país e continua causando. Aliás, continua causando. Mas nem por isso eu invocaria a Lei de Segurança. A Lei de Segurança já tem essa conotação antipática, pesada. Lembra prisão, lembra doicode, lembra tortura, lembra tudo isso. Com isso, então, a gente encerra o segundo bloco do nosso Roda Viva especial, que nessa noite discute vários aspectos relativos à liberdade de imprensa e de expressão. E a gente volta já já, depois de um breve comercial. Estamos de volta com o Roda Viva, que nesta noite recebe o jurista Manuel Alceu Afonso Ferreira. Doutor Manuel Alceu, o professor Villa fez menção a uma obra clássica sobre impeachment do Paulo Brossard, mas tem um livro recém-lançado que se chama Como Remover um Presidente. Ele é do professor de Direito da FGV aqui de São Paulo, Rafael Maffei. E nesse livro, o professor Rafael diz que Bolsonaro já preencheu uma espécie de bingo do impeachment. Ele teria completado a cartela de todos os crimes de responsabilidade previstos na Constituição e na lei do impeachment. Eu pergunto ao senhor, por que razões o senhor acredita que ele esteja tão mais blindado em relação aos pedidos de impeachment do que, por exemplo, Fernando Collor e Dilma Rousseff? A que o senhor atribui essa blindagem? Eu atribuo a força do Centrão, aos cargos distribuídos nos vários ministérios. É isso. Não há outra razão a não ser essa. Eu sou filho de pai campineiro e mãe carioca. O meu pai era pontepretano fanático. Só a macaca era certa no mundo.
E ele dizia, enquanto a macaca tiver o Moisés Lucarelli, que era o estádio dela, ela não sairá da primeira divisão. Venderam Moisés Lucarelli há algum tempo e pronto. A macaca caiu do galho, foi para o chão e se machucou. Isso tudo é para dizer que, a não ser que o presidente Bolsonaro, além dos amores daquelas pessoas que o chamam de o mito, diz um amigo meu que é o mico e não o mito. Enquanto ele gozar daquele prestígio e mais o apoio do Centrão, o apoio desinteressado, né, do Centrão, porque o Centrão não espera nada de volta a não ser algumas verbas e alguns cargos. Enquanto isso não acontecer, meu pai, aliás, Vera, você sabe que meu pai era tão pontepretano, mas tão pontepretano, que ele dizia que não precisavam perguntar a ele para que time ele torcia, se era para Ponte Preta ou não. Porque, sendo para a Ponte, estava na cara. Não sendo da Ponte, para que humilhar? É uma história que já rodou e que já se aplica hoje em dia. Então, todos, já que estamos na seara do futebol, vou chamar um santista para o debate, por favor, professor Vila. A Ponte teve grandes times, mas nunca ganhou um título, né? Mas teve grandes times, é verdade. Mas deixando o futebol de lado, eu lembro. O Guarani ganhou, né? Não, o senhor não vai conseguir deixar o... Não sou. Eu sou tricolor, não sou bugrino, não. Eu sou tricolor. Os meus amigos sabem disso. Não, mas falei, teve grande... Mas vá lá, professor. Vamos lá, falando sério agora. O Boris, em certo momento, fez referência à questão da imprensa. Eu penso no Congresso Nacional. Veja, a Constituição de 88 não tem uma lei de impeachment para a Constituição de 88. A Lei 1079, lá de 10 de abril de 50, é considerada que foi recepcionada pela Constituição. Porém, quando a gente lê com vagar a Lei 1079, a gente percebe que ela está absolutamente desatualizada. Aí caberia ao Legislativo, e não faltou tempo para tal, inclusive porque a Constituição fala que precisava de uma lei, 30 anos depois, a lei que é bom, nada. Sobre a Lei de Segurança Nacional, por exemplo, para pegar esse tema que o senhor falou, o regime militar teve 4 leis de segurança nacional, a última foi de 83. Por quê? A partir, especialmente de 88, com a Constituição, não foi feita uma lei de defesa do Estado democrático, alguma coisa assim. Eu estou pondo essa denominação que eu acho segurança nacional um horror também. Aí a tarefa é do Legislativo, né? Certamente. Aliás, se não me engano, há um anteprojeto do Miguelzinho Reale, que depois foi aproveitado por algum deputado e que dá a essa lei, como o senhor lembrou, o nome de Lei de Defesa do Estado Democrático. Que também é um nome um pouco pomposo demais, mas, enfim, é melhor do que Lei de Segurança Nacional, certamente. Professor Vila, que eu lamento torcer por quem torce, mas, enfim, todos somos pecadores, não é? Menos os tricolores. Né? Concordo. Nisso eu tenho que concordar com o senhor. Boris, por favor. Professor Manuel Alceu, eu vou voltar à questão política. Para melhorar a nossa representação, inclusive para o Poder Executivo, o senhor não acha importante acabar com o voto obrigatório, tornar o voto facultativo? Boris, toda vez que eu me vejo forçado a discordar da sua opinião, eu tenho certeza que eu estou errado.
mas, enfim, tentarei mais uma vez. Eu acho que o voto obrigatório faz parte de um processo de aprendizado político. Embora não se aprenda muito com a propaganda eleitoral, embora não se aprenda muito com os exemplos que os nossos políticos deixam, mas, de qualquer maneira, é uma tentativa. Tenho eu a impressão de que, se o voto fosse facultativo, poucos compareceriam no dia da eleição. Poucos, muito poucos. Eu mesmo talvez não fosse. Porque o voto obrigatório o compele a ter que escolher alguém, ainda que seja naquela filosofia do menos ruim ou do menos péssimo, não é? E apesar, quer dizer, eu não me lembro, por exemplo, o meu voto nas eleições legislativas, meu último voto. Laurene, por favor. Doutor, ainda sobre essa questão do processo eleitoral, mas talvez de uma forma mais simples do que o Boris iniciou a questão, mas também preocupante em relação ao voto impresso. Deixou de ser apenas uma conversa que se tinha e se tornou uma PEC que está lá para ser analisada pela CCJ. Na sua opinião, o que significa essa PEC, esse movimento em relação ao voto impresso? Como diria a minha avó, uma ridicularia. Quer dizer, o que o voto alguma vez se desconfiou da autenticidade e da validade do voto na urna eletrônica? Onde estão os vários exemplos de fraude aos quais o presidente da República referiu? Onde? Falaram que o voto impresso não remediaria nenhum defeito grave que as urnas eletrônicas estivessem propiciando. Acho que não. Isso é manobra. Por favor, Natália. Ou desculpa, não sei. Desculpa antecipada. Boa. Natália. Doutor Manuel Alceu, ainda sobre projetos de lei, PECs e coisas que estão tramitando no Congresso Nacional, queria ouvir a sua opinião sobre o PL 2630, conhecido como PL das fake news. A gente tem observado na lupa que nenhum país que tenha legislado sobre desinformação ou sobre fake news conseguiu barrar o fenômeno ou mesmo diminuir esse fenômeno, mas o Brasil ainda está tentando, né, legislar sobre esse tema. Queria ouvir a sua opinião sobre isso. Não, eu acho que tudo o que puder ser feito para barrar a fake news deve ser feito. Via legislativa, em primeiro lugar, e depois via regulamentação. E para essa regulamentação, a experiência de vocês é indispensável, absolutamente indispensável. Itamar? A senhora é Maragato ou é Chimanga? Por favor, doutor, não posso assumir esse compromisso assim em rede nacional. Não, porque o seu Estado forneceu ao país imensos quadros. Certo. Imensos quadros. Itamar. É mesmo. Doutor Manuel, poucas pessoas no Brasil, se é que há alguém, tem a experiência que o senhor tem a experiência forense na defesa da liberdade de expressão, do direito de imprensa, etc. Com esse olhar privilegiado que o senhor tem, esse olhar histórico privilegiado que o senhor tem, o senhor consegue estabelecer uma gradação entre momentos mais ou menos hostis à atividade do jornalismo profissional? Em outras palavras, como o senhor classifica o atual momento para se exercer o jornalismo no Brasil?
de péssimo para baixo. Que animador. Quer dizer, animador. Não, mas os empregos não serão extirpados, não, pelo contrário. Quer dizer, é só ver o que a imprensa está fazendo em favor da saúde pública. Quer dizer, num período em que as altas autoridades consideram a Covid uma gripezinha ou algo ao qual não se deva dar atenção, quer dizer, só esse papel, só essa função que a imprensa desempenhou e desempenha, valeria todo e qualquer pecado do tipo daqueles aos quais o Boris refere. Boa, com isso a gente encerra então mais um bloco, vai para mais um breve intervalo e retoma a entrevista sobre todos os aspectos pertinentes à democracia e liberdade de imprensa em instantes. Estamos de volta com o Roda Viva, que nesta noite recebe o jurista Manuel Alceu Afonso Ferreira. Doutor Manuel Alceu, a gente discutiu aqui várias questões que representam em maior ou menor grau riscos à democracia, às instituições. A gente assistiu, no fim do ano passado e no início desse ano, cenas inimagináveis para uma democracia tão consolidada como a dos Estados Unidos. Um presidente se negando a reconhecer o resultado das eleições e incitando a revolta contra esse resultado, que acabou resultando numa tentativa de invasão, a invasão do Capitólio. O senhor acha que o Brasil, que tem uma institucionalidade menos sólida e uma democracia mais recente, mais jovem, corre maiores riscos ou menores do que o que houve nos Estados Unidos? O senhor acredita que aqui as instituições serão tão prontas como foram lá em rechaçar qualquer tentativa de golpe? Não, eu acho que aqui o risco é menor. Em primeiro lugar, porque uma parcela significativa da população é alienada em relação a esses assuntos políticos e tal. Ou seja, se a urna eletrônica é confiável ou não, é alguma coisa que não toca, não mexe nas cordas do brasileiro médio. Em segundo lugar, pela minha torcida, né, para que isso não precise acontecer, não seja necessário se chegar a esse ponto que nos Estados Unidos se chegou, também porque nos Estados Unidos havia um cidadão participante desse processo que não bate 10 para as 4 toda hora, não é? Quer dizer, ele tem algumas dificuldades e é um cidadão raivoso, continua raivoso, quando viu a vitória de uma figura angelical como é esse Biden, né? Então, eu não temo que nós passemos por isso, mas podemos passar por coisas menores, sei lá, invasão de jornais, prisão de jornalistas, censura na fonte. Nossa, Tudo essas coisas menores já são bastante receio. assustadoras. O quão distante o senhor acredita que a gente está de momentos de AI-5, por exemplo? Que o senhor já viveu na pele, né? Ah, não. Vivi na pele, é verdade, vivi na pele. Aliás, eu não acreditei, quando eu li o AI-5, eu não acreditei. Porque eu era uma das viúvas do presidente Castelo. E, pelo amor de Deus, não me interpretem mal naquilo que o Castelo tinha de bom.
Porque depois, Costa e Silva, Médici, etc., nada significaram, né? Absolutamente nada. Não houve progresso da cidadania no Brasil. Nenhum progresso. Mas então essas coisas menores, não precisa se apavorar, Vera, fica tranquila, porque você não vai passar por isso, não. Então, tá bom. Oxalá, por favor, senhores, a roda está aberta. Professor. Uma coisa rápida para o senhor. Excetuando o começo da República, né, no governo Floriano, que teve alguns problemas para designar ministro para o Supremo Tribunal Federal, mas retirando aquilo, e lá para frente os presidentes, todos os que designou para o Senado, o Senado acabou chancelando. A sabatina é uma farsa, especialmente nos tempos mais recentes, né? Todos acabaram sendo aprovados. O senhor acha que esse presidente genocida, corrupto, hoje nós ouvimos as gravações de parentes, em certo momento desse presidente, ele dividindo, peculato, no mínimo, mas é formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, que é o desvio das rachadinhas, um presidente do genocídio, ele tem condições morais, éticas de designar um novo ministro para a Suprema Corte Brasileira? Ou, em outras palavras, será que o Senado tende necessariamente, ao receber a designação, que provavelmente ele fará, e do pior nome, com toda certeza, apreciar imediatamente ou dar um tempo, porque afinal é um presidente que tem as mãos sujas de sangue, ele matou 500 mil de brasileiros, nós assistimos isso passivamente, 500 mil, além de ser corrupto, está envolvido com a marginalidade no Rio de Janeiro, né, a propina, tudo isso que a gente sabe. Esse homem pode designar, esse elemento, né, pode designar um ministro da Suprema Corte Brasileira, doutor? Realmente é uma questão complicada. Quer dizer, como é que um homem desse tipo pode nomear? Não é? E nomeará apenas para garantir a indenidade dele daqui por diante, não é? Realmente, eu não me lembro quando é a próxima aposentadoria no Supremo. É agora, o ministro Marco Aurélio. Foi do ministro Marco Aurélio, com a expulsória, né, dos 75 anos. Não, já foi. Mas ele ainda não designou, né? Não, próximo. No próximo mandato, o próximo presidente tem direito a 2 ministros. O próximo presidente terá direito a designar mais 2 ministros. Mas é só depois das eleições. Bom, agora, como o próximo presidente não será este ao qual nós referimos, então eu não vejo esse risco que o professor Vilas fala. Aliás, professor, eu tenho um débito de gratidão com o senhor. A minha mulher escreveu um livrinho que se chama Se Essa Rua Fosse Minha. E o senhor, na Jovem Pan, é que fez a apresentação. Exato. Olha só. Com muitos elogios. Mas, doutor Manuel, voltando à pergunta do... O senhor lembra disso? Lembro, claro. Lembro, sim. Santista sempre tem boa memória. Tem muita história. Voltando à pergunta do professor Vila, antes de passar para o Boris, tem uma vaga em aberto, vai ficar em aberto agora, porque é dia 9 que o ministro Marco Aurélio completa 75 anos, e essa designação terá de ser feita. Certamente não será o nome que o senhor sugeriu. O mais cotado é o advogado-geral da União, doutor André Mendonça. O senhor imagina que o Senado poderia se recusar a analisar ou simplesmente rechaçar esse nome? Não sei se o Senado tem essa coragem cívica, não. Aliás, o André Mendonça é um bom nome. Eu o conheço de algum tempo, é um sujeito humilde, mas capaz. Certo. Boris. Mas não vejo... Diga, não vejo. Por favor, Vera. O Boris agora, Boris. Não, eu não vejo condições
Condições? Não, eu não vejo condições para que o Bolsonaro indique outra pessoa a não ser o André Mendonça, porque com ele já se comprometeu. Perfeito. Professor, hoje... E se comprometeu publicamente. Professor, as pesquisas indicam que hoje o jogo eleitoral de 2022 está entre o presidente Bolsonaro e, bastante adjetivado pelo professor Vilas, e o ex-presidente Lula, que está até apresentando certa, dizem que ampla vantagem nessas pesquisas eleitorais. Eu pergunto para o senhor, parafraseando o professor Vilas, o ex-presidente Lula tem condições éticas, morais, pessoais, históricas, para ser novamente presidente da República? Eu acho que não, e nisso eu estou convencido. Não tem. Por isso é que a terceira via é, para a minha consciência, o único caminho possível. Eu não sei, eu vejo alguns nomes aí pulando. Essa moça que é senadora me causou uma excelente impressão. Eu não sei se não me decepcionarei também. A Simone Tebet, senadora por Mato Grosso, não é? Que parece ser uma boa candidata, não sei. Mais algum nome lhe ocorre, doutor Manuel Alceu? Agora, Boris, você sabe disso? Pois não. A Natália perguntou se lhe ocorre mais algum nome. Perdão. Eu não entendi, professor. A velhice está me ensurdecendo também. Não, eu estou dizendo que o que seria indispensável, quer dizer, o meu apoio, que também não significa nada, nenhum dos dois terá, nem o Bolsonaro, nem o Lula. É preciso achar a terceira via. E nessa terceira via, eu pensei outro dia, no nome da senadora Simone Tebet, que é do Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul, sim. A Natália perguntou se mais algum outro nome lhe ocorre. É uma figura interessante, eu acho uma figura... Não, além dela própria, Natália, não. Eu mesma. Itamar, para fechar o bloco. Doutor Manuel, em novembro próximo, nós celebramos os 10 anos da Lei de Acesso à Informação, uma conquista enorme da sociedade brasileira. Este governo já mostrou que não gosta muito dessa lei. Basta lembrar que, em março de 2020, logo no início da pandemia, o presidente Bolsonaro editou uma medida provisória extinguindo o prazo de resposta previsto pela Lei de Acesso à Informação. Eu queria que o senhor comentasse a respeito a sua visão sobre essa conquista da sociedade brasileira e também se essa forma, esses mecanismos que o governo federal encontra de retardar o acesso à informação previstos em lei, pela lei, como eu disse, se isso também não é uma forma de agredir o jornalismo profissional. Certamente que é. Nós mesmos temos uma ação visando obter informações se o presidente da República teria sido vacinado ou não. Porque as respostas, as informações que nós obtivemos são absolutamente contraditórias. Quer dizer, vão em direções opostas. Essa lei, era preciso que essa lei contivesse sanções. E sanções não à União, quer dizer, à pessoa jurídica, mas sim sanções ao funcionário que retardasse ou negasse
a informação pretendida. Perfeito, e assim a gente fecha mais um bloco, volta já para o encerramento do Roda Viva com o professor Manuel Alceu. Eu espero por você, fica aí. Bradesco, acredite no futuro. Esse mundo interconectado, hiperconectado das redes sociais tem produzido... Estamos de volta para o encerramento, o bloco final do Roda Viva. A pergunta agora é da Laurene. Por favor, Laurene. Doutor Manuel Alceu, as TVs, as rádios, elas têm concessões que devem ser renovadas. E a gente percebeu, viu algumas declarações do presidente em relação a essas concessões, uma espécie de ameaça à não renovação, por exemplo, de algumas concessões, já que isso passa pelo governo federal. Na prática, até que ponto isso é factível e até que ponto isso interfere na liberdade de imprensa, esse tipo de ameaça? A ameaça em si já interfere. Quer dizer, a ameaça em si já é inconstitucional. Se isso acontecer com relação ao Grupo Globo, como o presidente a cada 2 horas menciona, e o Grupo Vanguarda pertence, não é, ou é associado ao Grupo Globo, não é? Eu acho que nós temos, o que é preciso é chamar para essa liça, para essa pugna, todas as instituições respeitáveis que o Brasil tem. Por exemplo, o Ministério Público. Quer dizer, o presidente da República está, evidentemente, querendo agradar o Procurador-Geral da República. E eu espero que nessas tentativas de agrado, ele não envolva essa instituição secular, da maior respeitabilidade e que precisa ser prestigiada. Ou seja, nós temos que chamar para essa briga o Ministério Público e colocar ao nosso lado. Boris. Esse será o começo da derrota da pesporrência. Por favor, Boris. Professor, como é que o senhor vê a publicidade oficial, a publicidade que o poder usa em relação à imprensa, especialmente de televisão e rádio? O senhor acha admissível que o poder público anuncie em emissoras de rádio, televisão, em jornais, e isso acaba significando tentar, e às vezes consegue dobrar a espinha desses órgãos de imprensa, comunicação? Não, Boris, a sua pergunta já contém a resposta. Evidentemente que não. Quer dizer, esse é um tipo de corrupção pela administração pública, que usa do nosso dinheiro para chegar a esse ponto, não é? É lamentável, lamentável, você tem toda a razão. Por favor, Itamar. Doutor Manuel, a despeito de todas as agressões e hostilidades que a imprensa vem enfrentando ao longo da história, ela tem prevalecido. O senhor vê, o senhor enxerga dias melhores à frente para a liberdade de imprensa? No Brasil, especificamente? Bom, Itamar, se eu não enxergasse, se eu não acalentasse essa esperança, eu já teria... Porque, efetivamente, seria um cenário triste, não é? A liberdade de imprensa vai prevalecer,
a imprensa vai prevalecer, os mitos vão cair, e antes que alguém venha me prender, vão cair no sentido moral, no sentido político. Está claro. Deixa eu colocar uma Fique questão... tranquilo, Itamar, nós chegaremos lá. Desculpe, deixa eu perguntar uma questão para o senhor. Durante o governo do PT, houve uma tentativa de controle social da mídia, que parecia uma espécie de censura. No governo atual, tem sido utilizado, inclusive, as verbas publicitárias como instrumento de censura e de coação sobre concessionários de rádio e TV. Ninguém é dono de TV, ninguém é dono de rádio, é concessionário, uma concessão pública. A TV que nós vemos no Brasil, a TV aberta em especial, se nós compararmos com a Europa Ocidental, é um escândalo que nós assistimos no Brasil, é um escândalo, né? Além de se aliar ao poder em troca de benefícios, ou de propaganda ou de outro tipo. Como nós podemos construir um projeto que não seja nem o que nós estamos assistindo hoje em relação à rádio e TV e nem o controle social da mídia? Se é possível ter um meio, algo intermediário que permita à sociedade civil organizada participar de um, não vou chamar de controle, mas de um acompanhamento do que é feito por rádio e televisão e possa até opinar no momento da renovação dessas concessões, que eu sei que passa pelo Congresso, pelo Poder Executivo também. Isso não seria importante, porque do jeito que está, é um escândalo, né? A presença das igrejas nas TVs é algo que só tem no Brasil. Eu não conheço nenhum país democrático sério do mundo que tenha o que tem aqui. É verdade. O senhor tem razão, mais uma vez, aliás. Mas é preciso substituir o controle do parlamento, do governo, pelo controle dos grupos organizados. Então, nesse controle, por exemplo, as entidades representativas do jornalismo, a ABERT, a NJ, e, enfim, tantas outras quantas existirem por aí, que sejam respeitáveis, evidentemente, deveriam dar opinião, e não o Ministério das Comunicações ou qualquer entidade governamental. Não se pode. Entidade governamental, não, quanto menos palpite der, melhor. Natália. Doutor Manuel Alceu, a gente está falando já de algumas formas de intimidação, né, da atividade jornalística. Nos rascunhos que nós tivemos acesso na lupa ao texto da reforma eleitoral, que o Congresso deve começar a analisar logo em seguida, há um título específico sobre checagem de fatos, inclusive cerceando bastante essa atividade e apartando ela completamente do jornalismo, tratando a checagem de fatos como algo completamente novo. Queria ouvir o senhor sobre isso, em que medida isso é uma intimidação da atividade de checagem de fatos e notícias no Brasil. Desculpe, eu não ouvi o início da sua pergunta. Nos textos, os rascunhos do novo texto da reforma eleitoral, que nós tivemos acesso na lupa, a gente percebeu que há um título específico para checagem de fatos, que aparta essa atividade, que eu acredito que o senhor concorda comigo, que é uma atividade dentro do jornalismo, né? Então, aparta isso do jornalismo e traz regras muito específicas numa espécie de cerceamento dessa atividade. Eu queria ouvir o senhor sobre isso. Assim, isso não está dentro do jornalismo. Isto é jornalismo, né? Se essas regras específicas afastam a presença dessa checagem, das agências de checagem, é preciso impedir que isso aconteça, manter a independência diante do poder público e diante das agências não de checagem, que foram das agências governamentais. Enfim, eu não sabia disso, acho até que você deveria tentar divulgar isso pela imprensa para que
os especialistas se mobilizassem. Doutor Manuel, você já leva a certeza de uma... Pois não. O senhor, no início da nossa conversa aqui, falou que a imprensa precisa reagir diante desses ataques, diante das diatribes do presidente. Por exemplo, a Laurene, que está aqui do lado, foi alvo de uma recente dessas reações destemperadas por parte do presidente da República. Houve algumas reações, né? A gente já viu, por exemplo, que os jornalistas abandonaram aquele cercadinho do Palácio da Alvorada no entorno do presidente. Mas eu pergunto ao senhor, que já defendeu jornais e jornalistas em inúmeras causas desse tipo, não é papel do jornalista estar sempre presente e reportando o que acontece? Quando ele reage de alguma forma ou quando ele deixa de cobrir, ele não está faltando com aquilo que é o seu dever precípuo, que é o de relatar os fatos? No caso dela, ela ouviu muitos ataques pessoais, nós todos já ouvimos, e ela permaneceu com o microfone em riste, mostrando ao país o que o chefe máximo do governo estava fazendo ali. Não é esse o papel do jornalista? Ser um anteparo da sociedade diante da história? Sim, é verdade. Só que a reação que eu me refiro não é necessariamente a reação de partir para cima do presidente e dar-lhe um tapão no ouvido. Claramente não, mas de retorquir... Eu estou falando de outra coisa, eu estou falando... Não, mas retorquir... Eu ouço o presidente falar ou tecer certas observações nesses encontros que realmente são inadmissíveis. Então, quando eu falo em reação, eu digo de reação de classe. Quer dizer, eu não sei se a nossa repórter recorreu a um órgão de classe, se o jornal ao qual ela presta serviço impetrou alguma medida na ANJ. Enfim, é preciso deixar isso bem na crista dos acontecimentos. Ótimo, era isso que eu queria esclarecer. De que eu continuo sendo ouvido lá? Sim, sim, estamos ouvindo o senhor muito bem. O senhor deixou de nos ouvir? Eu acho que o doutor Manuel Alceu deixou de nos ouvir, é isso? Uma pena essa perda de contato, mas, de qualquer maneira, eu já ia fazer um encerramento. Espero que ele volte a nos ouvir para que ouça o meu agradecimento por essa entrevista tão esclarecedora. Muito obrigada ao Dr. Manuel Alceu e a essa bancada que me ajudou muito nessa conversa tão elucidativa. Boris Casoy, Itamar Montalvão, Laurene Santos, Marco Antônio Villa, Natália Leal e o meu parceiro Paulo Caruso. Agradeço, sobretudo, a você pela sua audiência nesta noite. Desinformação, ataques ao jornalismo profissional, assédio judicial contra adversários e jornalistas, uso de instrumentos como a Lei de Segurança Nacional para intimidar críticos do governo e o aparelhamento sistemático das instituições, são todos eles expedientes que levam à mesma consequência: o enfraquecimento da democracia, numa época em que rupturas se dão de formas muito mais sutis que os golpes das décadas passadas, com franco uso de meios digitais e participação insidiosa de políticos. Debates como os de hoje servem para que cidadãos estejam alertas e preparados para defender a liberdade como um princípio inegociável. Vocês ficam agora com o Senhor Brasil. Fiquem bem e seguros, vacinem-se quando chegar a hora e até a próxima segunda-feira, às 10 da noite, com mais um Roda Viva.
Roda. Bradesco, acredite no futuro.